Eu sempre gosto de começar nosso encontro fazendo um momento de respiração consciente. Então, nós vamos nos sentar um pouquinho da metade para frente da cadeira, procurar não encostar na cadeira, os pés em paralelo no chão. Alongamos a coluna vertebral, alongamos a cervical. A coluna vertebral é chamada a sede da vida. Então, primeiro nós percebemos que estamos sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia. Movimentamos bem de leve o corpo da esquerda para a direita para encontrar o eixo de equilíbrio. E o corpo para naturalmente no centro, nem muito para frente, nem muito para trás. Alongamos a coluna vertebral, alongamos a cervical, que é chamada a parte nobre do corpo. É como se você pegasse o crânio, pense nos ossos, e encaixe os ossos na cervical. Então, o queixo fica paralelo ao chão. Então, nós temos uma posição que vai facilitar entrarmos em uma postura. A postura é alguma coisa mais do que uma pose ou uma posição. É alguma coisa que dentro e fora encontra um estado de união. Então, nós nos colocamos assim, alongamos, como se um fio de prumo nos puxasse do cocuruto da cabeça para o céu. Podemos colocar as mãos no que se chama de mudra cósmico. Mudra é posição de mãos. E ela faz uma forma elíptica, como os planetas em torno do Sol. Então, a mão direita embaixo, a esquerda em cima, as articulações se sobrepõem a articulações e os polegares se tocam bem de leve, como se houvesse uma folha de seda que não pode cair nem amassar, e os dedos mínimos ficam de encontro ao abdômen. Estou olhando a sua mãozinha mesmo. Abre um pouquinho mais. Abre um pouquinho mais. Aí, o que é importante é essa forma, está vendo? Essa elipse que forma com as linhas que formam dos indicadores e os polegares. Então, esse espaço vazio é importante. Isso é muito bem. E aí, então, vamos agora fazer um exercício respiratório. Nós inspiramos, a inspiração é passiva. Inspiramos naturalmente pelas narinas, permitimos que o ar entre. Há uma pausa e expiramos pela boca. Abrindo a glote, e observe que ao final da expiração há uma contração simultânea do baixo abdômen. Eu quero ouvir o som que sai de vocês. Então, ao inspirar, não há som nenhum, é passivo. Pausa e soltamos pela boca. Mais uma vez, uma última vez. Ao permitir o ar que entra, observe como toda a caixa torácica se expande em todas as direções. E solta o ar. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca. Ela apenas toca o céu da boca, atrás dos dentes frontais. Fechamos os lábios e vamos respirar pelas narinas. Se alguém tiver obstrução nasal, evidentemente vai ter que respirar pela boca. Mas, se não houver, respire naturalmente pelas narinas e deixe os olhos pousados à sua frente num ângulo de 45 graus. E mantenha a respiração consciente. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e do ar que sai das narinas. Sentimos a temperatura da sala. Ouvimos todos os sons, próximos e distantes. Percebemos odores, fragrâncias.
luz e sombra, a diferença na pele das partes cobertas por roupas, calçados, objetos e as partes descobertas. E observamos a nossa mente, se há pensamentos ou não pensamentos. Se houver pensamentos, observe. Se são palavras ou imagens, ou ambos. Perceba como está seu batimento cardíaco. E volte a atenção à respiração nas narinas, a diferença de temperatura do ar que entra e do ar que sai das narinas. Ao inspirar, observe todo o seu corpo que inspira. Essa inspiração que começa no abdômen e que preenche toda a caixa torácica. Chega no ápice dos pulmões. E depois vai saindo devagar do ápice dos pulmões até terminar no baixo abdômen. Apenas siga a respiração. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. O que nós fizemos aqui agora, nesses poucos instantes, se chama de zazen, sentar-se em zen. Então, zen é uma palavra que vem da Índia e que se chamava de dhyana ou jhana, que os chineses vão chamar de Chan, e para isso vão criar um caractere, e esse caractere chinês é lido em japonês de Zen, e significa meditar. Mas é um pouco diferente do que você mandar uma criança que faz uma coisa errada e que você dizer, vai meditar sobre o que você fez. Não é bem isso, não. Não é que eu vou ficar refletindo sobre o que eu fiz, o que eu não fiz. Isso é outra coisa. Quando nós falamos de zazen, nós falamos que a mente compreendendo, entendendo e penetrando a própria mente. Independente se é o que eu fiz ou o que eu não fiz. O que eu deveria ter feito. Isso é outra coisa. Isso trabalha com outra esfera mental. Nós estamos trabalhando com conhecer a mente. Conhecer os movimentos da mente. Conhecer essa coisa extraordinária que é a mente humana através da sua mente. Não através de abrir o crânio de alguém, nem de querer fazer uma terapia ou conhecer qual é o movimento da mente do outro. Mas você observando em si mesmo essa coisa extraordinária que é a nossa mente humana. Das inúmeras possibilidades, de como ela realmente quase nunca se aquieta. Porque estamos acostumados a perceber o seu movimento e não percebemos muito a sua quietude. E eu gosto muito de ficar quieta. Vocês gostam?
É bom, não é? De vez em quando não é bom ficar quietinho, não falar nada, não precisa ouvir rádio, televisão, nem Facebook. Não é gostoso? A gente para todos os canais de comunicação externa e começa a observar os canais de comunicação interna. E aí tem um momento que até esses canais internos ficam quietinhos. Mas se eu quiser essa quietude, se eu disser para mim, fique quieta, vai ser difícil. Eu permito acontecer, eu deixo acontecer, eu começo a observar os intervalos entre os pensamentos. Se, num primeiro momento, eu percebo os meus pensamentos, eu me lembro do que eu fiz e o que eu quero fazer amanhã, eu me lembro de eventos, eu tenho memórias da minha própria vida, e, junto com essas memórias, tenho emoções, sensações, e faço conexões neurais, há intervalos. Como há intervalos de separação entre cada uma de vocês. Embora estejam muito próximos, sentados, há espaços vazios. E, às vezes, nós não percebemos os espaços vazios. Há espaços vazios entre a nossa cabeça e o teto desta sala. E nós damos mais atenção a como são as colunas, como é a luz, como é o chão, como são as pessoas à nossa volta. E não percebemos que entre nós há espaços. Quando nós começamos a dar atenção a esses espaços, são os mesmos espaços mentais, entre um pensamento e outro. Entre uma atividade mental e outra, há espaços vazios, que nós não fomos treinados a perceber. E parte da prática da meditação é você observar esses espaços. Bonitinho. Ele é lindo, mamãe, deixa fazer o que quiser. Pode andar, subir, escorregar, cair, chorar, levantar, só não pode se machucar. Né? Deixa livre. Não é gostoso? O som de uma voz de uma criança, para mim, é uma das coisas melhores do mundo. Eu gosto muito, né? Tem gente que não gosta de criança. Tem alguém que não gosta de criança aqui? Se tem, não confessa, né? Tem gente que não gosta. Criança, incomoda, faz barulho. Né? Uma criança é uma delícia. E é um som que nós todos produzimos algum tempinho atrás. Né? A gente reconhece esse som, essa vozinha que sai de um tom diferente, né? E que, para mim, traz alegria, né? Alegria de pensar que é a continuidade da espécie humana, né? Eu acho a espécie humana legalzinho. Você não gosta muito, né? Você está com uma cara assim de que ser humano. Hoje fizeram coisas feias lá em Barcelona, né? Por acaso, eu entrei no quarto de da minha companheira de templo, que é a monja Zenchu, e ela estava assistindo a televisão espanhola e disse, monja, você chegou bem agora, há pouco tempo atrás, acabaram de atropelar várias pessoas em Barcelona. Então, descobriram uma nova forma de horror, não é? Aqui em São Paulo, eu conheci uma senhora que o filho dela foi atropelado na Vila Madalena por uma pessoa que estava embriagada. Na verdade, ela não tinha intenção de matá-lo, é diferente destes que têm a intenção de ferir e matar. Mas, mesmo assim, a situação é a mesma. Foi um só homem que foi ferido e morreu depois, porque alguém tinha bebido e perdeu o controle. Mas que tipo de bebida é esta? Que tipo de manipulação mental é esta que um ser humano se põe dentro de um automóvel, de um caminhão, de um carro para atropelar outros seres humanos? Isso a mente está embriagada. Ela não está pura, ela não está simples, ela não está natural. Ela foi manipulada, ela foi trabalhada. Porque não é da nossa natureza querer atropelar alguém. Ou é? Vocês gostam? Vocês ficam pensando, quem eu vou atropelar hoje? Em que lugar eu vou e quantos mais eu vou conseguir matar e vou ganhar pontos? A gente brinca sobre isso, mas, na verdade, não é natural nosso. A nossa espécie tem como próprio instinto proteger a própria espécie. Às vezes, as pessoas que dizem assim, que preferem bichinhos do que seres humanos, né? Mas seres humanos são bichinhos. Então, eu não compreendo o bichinho humano e não reconheço em mim algum valor. Porque, se eu acho que o ser humano não presta, quer dizer que eu não presto, né? Porque eu sou um ser humano. Meu pai não presta, meu bebê não presta. Imagina, vai dizer para a mamãezinha ali,
A sua criança é uma porcaria, um ser humano, não presta, o papaizinho ali já sai batendo. Né, papai? Imagine meu filhinho dizer que ele não presta, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele está desabrochando como ser humano. Mas o que nós, num processo de educação e criação, colocamos num ser humano? Que possibilidades de liberdade damos? Eu fui fazer uma palestra em Salvador esses dias, que acabaram sendo 3 palestras. Era uma sala mais ou menos do tamanho da nossa, só que ela encheu logo, então me pediram para fazer uma segunda palestra e vou a terceira. Então, eu fiz 3, não uma atrás da outra, evidentemente, em momentos diferentes. E nos intervalos, eu estava num hotel, e o hotel tem televisão no quarto. Vocês têm todos televisão no quarto? Nem... É gostosinho, você liga, né, a televisão. E aí fui ver um canal que chama Canal Educativo. Eu nunca vi, aqui em São Paulo existe? Televisão educativa, aqui em São Paulo não tem, essa tinha. E falava-se assim, educação impossível, né? Era um programa que falavam em espanhol, os professores não sei de que país eram, porque eu não identifico sotaques de espanhol por áreas da América Latina ou da Espanha, mas, enfim, eles diziam que todo o nosso processo educacional começou na Prússia e começou na formação de exércitos. Então, quando nós falamos que queremos educação para todos, devemos ter muito cuidado, porque essa educação para todos pode ser uma manipulação. Queremos todos aprender as mesmas coisas, colocar tudo numa caixinha, e, em vez de nos ensinar a colaborar e cooperar, nos ensinam a competir. Porque põem pessoas da mesma idade na mesma classe e vamos ver quem tem nota melhor. E aquele que tem nota melhor vai receber aplausos, prêmios. E aquele que não consegue atingir a meta do que alguém decidiu que é o que deve ser o aprendizado, é repudiado, fica triste. Eu nunca havia pensado nisso antes. Vocês já tinham pensado nisso? Eu nunca. E que a ideia veio muito junto com a Revolução Industrial. Precisamos de pessoas para trabalhar nas fábricas. E elas precisam fazer o que a gente quer, né? E elas precisam ter certo nível de conhecimento, não muito, porque senão vão ficar muito livres, né? E podem pensar diferente do que nós queremos que pense. Achei isso tão interessante. E quando eu estava indo para lá, no aeroporto, eu cheguei muito cedo em Congonhas. Eu fico apressada, porque um dia eu perdi um voo e foi medonho. Vocês já perderam um voo? É horrível. Tinha uma manifestação no caminho, quando cheguei no aeroporto, o avião já estava saindo, ainda corri e disse, não, eu levo a minha malinha. Naquela época, quase ninguém levava malinha na mão. Hoje em dia brigam, já viram? Brigam todos dentro do avião. Diz que todo mundo tem que levar uma malinha de 10 quilos, é um horror. Todos levam, não só uma, 2 ou 3, e aí não cabe dentro da cabine do avião. E as pessoas começam a brigar pelo espaço e começam a enfiar as malas uma em cima da outra, quebram coisas, empurram, estragam. E, nesse último voo que eu fiz, então, teve outra coisa extraordinária, que, de repente, sobraram 3 malas que não cabiam em lugar nenhum. Então, disseram, nós vamos despachar. E tinha uma senhora também que falava espanhol, que dizia, mas por que despachar do meu marido? Por que não despacha uma outra? Por que não abre aí, tira e rearranja e que caiba? E as pessoas, não podemos fazer isto. Eu falei, olha que interessante, né? Criou-se uma situação de conflito dentro da cabine. E as coitadinhas das comissárias de bordo têm que resolver aquele conflito, né? Mas, antes de entrar com a minha malinha, estão lá no aeroporto esperando, e cheguei muito cedo para não perder o avião, não ter que comprar uma outra passagem caríssima, quando você compra na última hora, né? Estou lá esperando, muito sentadinha. A primeira aparece uma moça e diz, posso tirar uma fotografia com você? Fazer um selfie? Eu falei, pode. Então, tiramos nosso selfie. E foi muito doce, porque ela disse assim que me assiste muito no YouTube. Então, as pessoas vêm me agradecer. Eu assisto, você me ajuda muito. Tem pessoas que dizem para mim, eu durmo ouvindo sua voz, porque me acalma. Outra me disse, eu ia me suicidar e desistir do suicídio porque eu vi você. Isso, para mim, é muito bom, né? Porque eu gosto da vida, eu acho que a vida é importante. Temos dificuldades, temos problemas, todos temos momentos que diz, quero acabar com isso, quero morrer, não quero mais. Mas aí a gente não desiste. Vocês fazem aqueles joguinhos assim?
No computador tem, nos celulares tem. Você tem que atravessar uma ponte. Se você não pular logo, você cai num buraco. É bom esse joguinho, sabe por quê? Nos dá resiliência. Resiliência é aquela capacidade de não desisto do meu propósito. Se a gente conseguir transpor o que o jogo nos traz para a nossa vida, é uma bênção, gente. É uma bênção. Primeiro, eu tenho foco, eu tenho objetivo. Eu vou conseguir. Escorreguei e caí, eu vou de novo. Escorreguei e caí, eu vou de novo. Escorreguei e caí, pulei. Deu. Consegui. Aí eu caio no segundo. Eu volto de novo para o primeiro. Passo o primeiro, passo o segundo. Aí eu consigo o primeiro nível de joguinho. Quando eu acho, agora eu consegui, tem o segundo nível, que é mais difícil. A vida é isto. É cheia de obstáculos, de dificuldades, e a grande bênção é que a gente não desiste dela. Eu não consigo, eu escorrego, não dá certo. Eu quero um tal determinado emprego, mas eu não consigo, tem obstáculos no caminho. Estou trabalhando e tem uma pessoa que puxa o meu tapete, ele quer me destruir, ele não me quer bem, não tem importância, eu não desisto, eu vou encontrar o caminho de chegar onde eu quero. Eu não preciso lutar com o outro, eu não preciso matar o outro, eu preciso encontrar o caminho de chegar até lá. Que salto eu tenho que dar? Eu vou mais para a direita ou mais para a esquerda? O que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? E como que eu não desisto disso? E tento outra vez, e outra vez, e outra vez, até que eu consiga. Só uma coisa que é muito interessante também, que isso acontece, é a questão do foco. Vocês já perceberam, quando a pessoa está jogando, você fala, ela não responde? É muito interessante, está absolutamente focada. É o que vão dizer que chama-se de mindfulness, que é uma palavra que está muito na moda. Está em plena atenção. Está em tão plena atenção que não ouve mais nada, porque está completamente concentrado no que está fazendo. Isso não é zen. Não é, não é. Pode parecer que é, mas não é. A concentração do zen é como uma lente grande angular. Vocês sabem o que faz uma lente grande angular? Ela tem toda esta sala em foco. Ela não está focada, por exemplo, só em você. Eu posso ter uma lente que ela vai fazer um foco em você, e o resto fica meio fora de foco. A grande angular fica tudo em foco. Isso é a capacidade da nossa mente. Ela está absorvendo e percebendo tudo. Vocês que estão sentados aqui sabem que tem alguém entrando na sala agora e não precisa olhar para trás. Mas se estiver muito distraído, não percebe. Eu posso estar distraindo vocês. Mas, se não estiverem distraídos, nós temos a capacidade, até pelo odor, saber que chegou uma pessoa diferente na sala. Pelo calor, pelos passos, por mais suaves que sejam, nós somos capazes de perceber. Há pessoas que falam para mim, mas, monja, hoje em dia é tão difícil, como é que eu posso ter tranquilidade com tantas informações que chegam ao mesmo tempo? E eu abro o Facebook, a internet, e tem tantos estímulos, como é que eu faço? Vocês já perceberam que a nossa mente recebe estímulos sem cessar, mesmo que você não abra coisa alguma? Nós estamos o tempo todo captando tudo. Ela mexeu o cabelo, vocês perceberam? Nós percebemos tudo, queira ou não queira. Olha lá, eu dei uma coçadinha. Ele falou uma palavrinha. Nós estamos ouvindo todos os sons o tempo todo, mesmo que tenhamos alguma deficiência auditiva. Até onde a nossa capacidade auditiva vai, nós ouvimos. Ouvimos o que gostamos e o que não gostamos também. Mas agradecemos a capacidade de ouvir. Sentimos odores, todos eles. As fragrâncias perfumadinhas, que você pode dizer, cheiro de flor é gostoso, cheiro de lixo não é gostoso, mas eu preciso reconhecer os dois para escolher o que eu como e o que eu não como, o que eu jogo fora, o que é agradável e saudável e o que não é saudável para mim, o que eu trato, o que eu ponho na minha mesa, o que eu ponho no lixo. Então, a capacidade do olfato é maravilhosa. Audição, olfato, visão. Que bom que temos alguma capacidade de visão. Não tanto quando tem alguns pássaros. Mas nós temos uma capacidade de visão muito interessante. Que nós podemos ver luz e sombra.
Vemos a diferença de cores, de alturas, de tamanhos, distinguimos a diferença da madeira para o vidro, para o plástico, para o ferro. É maravilhoso isto. Nós nem apreciamos essa capacidade nossa. O tato, percebemos diferentes tecidos, diferentes materiais, de tocar. E, viu que todo mundo riu, não é gostosinho? Ah, não sou só eu, não, olha lá. A vozinha dele assim, faz um mimo no coração, não faz? Parece que é um beijinho assim na gente, né? É uma doçura. E a gente perceber que todos os nossos sentidos são mágicos, se nós nos permitirmos estar presentes neles. Mas hoje tem se desenvolvido muito uma técnica de mindfulness que é boa, que chama plena atenção, esteja absolutamente presente aonde você está. Mas ela sozinha não serve muito, porque talvez esta pessoa que guiou o seu carro, eu nem sei que o veículo foi em cima das pessoas em Barcelona, estivesse em plena atenção. A plena atenção sozinha, ela é neutra, não é nem boa nem má. Eu posso estar em plena atenção para me tornar um atirador de primeira. Eu consigo ter o foco absoluto, eu sei usar esse material, eu me treinei muito bem, e eu estou absolutamente presente para saber a hora que eu puxo o gatilho e acerto onde eu quero acertar. Eu também posso estar em plena atenção para observar o movimento da minha mente, do meu coração, da minha respiração, das minhas emoções, e saber lidar com elas. E fazer escolhas. Se eu puxo o gatilho ou não. Os neurocientistas dizem que temos 5% de escolha. Essa 5% é essa escolha, eu puxo o gatilho ou não. Eu ponho a arma de lado ou não. Eu escolho ter um relacionamento de harmonia e respeito com as pessoas com quem eu convivo mais intimamente ou não. Eu escolho. Por mais que eu tenha tendências genéticas, por mais que eu tenha sido treinada e treinado, somos numa sociedade de violência e de agressão. Essa é a sociedade na qual nós nascemos. Nós não nascemos numa sociedade que diz: respeite, cuide, compreenda, não responda à agressão com agressão, compreenda o outro, seja gentil. Nos ensinam a responder. Se te empurrou, empurre de volta. Não é assim? Vamos retaliar. Quem não gosta de mim também não vou gostar. E vão ver o que eu faço. E, de repente, nós acabamos recebendo e sendo bombardeados todos os dias por tantas informações de violência, de agressão, de briga, de guerra, de assassinatos, de crimes, que nós vamos perdendo a esperança. Vamos perdendo a beleza de viver, perdemos o brilho do olhar, porque eu só vejo coisas tristes e feias. E o mundo, de repente, fica feioso e não tem mais graça. E aí nós começamos a entrar num processo que vai ser a doença do nosso século, que é chamado de depressão. Não tem mais graça, ninguém presta, ninguém me respeita, o mundo está perdido, todos são maus uns para os outros, as pessoas se aproximam só por interesses escusos, não há amizade verdadeira, não há amor, não há carinho. Olha como estão se matando, como estão roubando. E eu me considero separada e diferente. Olha só. Ou me considero igual, então sou uma pessoa má e não mereço viver. Isso acontece num processo mental de estímulos que nós estamos recebendo e permitindo receber. Há um tempo atrás, a minha neta veio passar uma temporada comigo e nós tomávamos o café da manhã numa sala onde tinha uma televisão. E eu gostava muito de ver o noticiário. Eu acordava de manhã, fazia práticas meditativas, fazia uma oração, e depois tínhamos o café da manhã juntos. E eu ligava a televisão, o que será que aconteceu no mundo? E a minha neta dizia: vovó, não faça isso, você vai ficar doente. Muda de canal.
Tem um canal que ela recomendava que chama Off. Com os dois sentidos. Off significa desliga, ou off que só passa ondas, surfando, né? As pessoas fazendo atividade física com alegria, contentamento. E é verdade, sabe? A gente não percebe e vai estimulando o cérebro com coisas prejudiciais. Nosso cérebro é lindo, ele é sensível. Vai pondo veneninho nele, ele fica envenenadinho. E depois, para tirar o veneno, é tão difícil. Porque ele se acostuma a só ver o que é prejudicial, o que não é benéfico. Eu estou numa campanha de vamos ver o que aconteceu, uma coisa bonita hoje. Vocês têm uma coisa bonita para contar? Uma, vamos lá. Diga. Aqui é uma, pronto. Você. Levou a vovó para encontrar. E ela ficou contente. Fazia tempo que não via uma irmãzinha com a outra. Ficaram alegrinhas de encontrar. Quem mais? Meu sobrinho nasceu hoje. Olha que delícia! E nasceu bonitinho, alegrinho, a mãe está boa, está saudável. Ai, que delícia, olha. Feliz nascimento, bem-vindo seja. Quem mais? Diga. Nossa, o filho trouxe o papai para a palestra. Eita, que filhão, hein? Ai, quero levar o papai para as coisas que eu gosto, né? As coisas que me interessam. Que bom, né? Que mais? Alguém mais tem? Diga. Eu vim para São Paulo do Rio para minha consulta oncológica semestral. Meus exames estão ótimos e eu estou super bem. Veio na sua consulta oncológica semestral e está ótima. Bonita. Não é bom? Palmas para a vida, né? A vida que se recupera, que renasce de si mesma, né? Não é lindo isso? A transformação. Alguém mais? Diga. Começando a escrever um projeto novo de promoção, educação e saúde para o projeto Habits, lá da incubadora da USP. Comecei a escrever. Um projeto para a incubadora da USP. Começou a escrever hoje, não é gostoso? Fazer projetos para o bem, para a vida. Olha que coisa boa. Vocês viram quantas coisas boas aconteceram hoje? E tem pessoas que não percebem. Às vezes, só que acordei de manhã já é bem agradável, né? Podia não ter acordado, né? Acordei hoje. Tem pessoas que não acordaram, que estão dormindo até agora, né? E outras que não acordarão mais. Mas a gente acordou de manhã. A gente começar a apreciar a vida, apreciar isso, dar valor à nossa própria vida. Acordei e será que eu fui capaz de dizer bom dia para alguém? Às vezes a gente esquece. A convivência na mesma casa, a gente esquece de dizer bom dia. Conheci um casal que fizeram 70 anos de casamento, uma coisa bonita, e muito amorosos um com o outro. E a esposa disse assim, eu trato meu marido com muito respeito. Eu falei, que bonito. Nunca perdi o respeito. E ele também. Nós dizemos obrigada, bom dia, por favor. Na convivência diária, se não prestarmos atenção, nós perdemos isto. De dizer bom dia, esteja bem. A monjinha que mora lá comigo, que não é uma monjinha, é uma monjona, ela é grande, forte. Ela, antes de dormir, ela vira para mim e diz assim, que a senhora descanse bem esta noite. É gostoso ouvir isto, né? Que descanse. Bom dia. Às vezes a gente esquece, bom dia, fala assim, bom dia, mas falar de verdade. Quero que você esteja bem, durma bem, acorde bem, respire bem, tenha um bom banho. Coisa simples. Tomar banho é gostoso. Vocês gostam? Eu gosto muito de tomar banho quando a água é quentinha, macia, mas até banho frio é bom. Quando é muito quente, não é bom, já perceberam? Muito quente. Uma vez entrei num banho muito quente no Japão. O Japão tem essas banheiras, né? E era um lugar que nevava, então era muito lindo, porque você tomava banho num banho quente, né? Na neve, caindo gotas de neve e aquela água fervendo. Eu não conseguia nem pôr o pé dentro da água. E aí eles acham ruim, porque diz que estrangeiro esfria a água.
Então, eu não queria, eu queria me bancar de japonesa, né? Então, não ia esfriar água, não ia pôr água fria naquela banheira quente. Aí comecei com o pé, ai, que difícil, mas eu consigo. Se os japoneses conseguem, eu consigo, né? E entrei naquela banheira que fervia. Fiquei com o corpo inteiro vermelho, fiquei só um pouquinho e saí logo. Aí comecei a passar mal, gente. Passei muito mal. Fui correndo para o quarto, não queria que ninguém percebesse que eu estava passando mal, né? Fui correndo para o quarto, deitei no chão, que era bem frio, pus a cabeça num lugar bem gelado e fiquei lá para ver se passa isso. Passou, mas foi um susto. Quase achei que ia morrer. A água quente é um perigo. E a gente acha que a água fria é ruim, a água fria é bom. Antes um banho frio que um banho quente, aquele escaldada, né? Imagine. Então, a gente apreciar um pouco a vida, sabe? Reclamamos demais, resmungamos muito. Eu estou numa campanha de não resmungar. Falar com a pessoa que você acha que precisa ouvir o que você tem a dizer. Agora, o difícil é a gente falar legalzinho, né? A gente começa a falar bem. Aí outro começa a responder torto. Aí, daí a pouco, você já está falando mais bravo. Aí vai piorando. Hoje eu tive num programa de rádio da Jovem Pan que chama Pânico. Pânico na Jovem Pan. Com um homem que chama Emílio, que é o líder de um grupo, são umas 10 pessoas, que conversam todos ao mesmo tempo, falam, riam, gritam, é uma farra. E, de repente, apareceu uma jovem muito interessante, acho que o nome dela é Mel, e que ela faz campanha contra bichinhos abandonados, que vocês adotem, vocês, não eu, né? Que vocês adotem animaizinhos abandonados. Não, porque eu já tenho 5 cachorros e um gato, eu não posso adotar mais ninguém. Mas ela disse, então, que ela foi lá na Cracolândia, depois que a prefeitura havia espalhado o pessoal que morava na Cracolândia, e que ela recolheu cachorros e gatinhos. E ela dizia às pessoas, esse sábado ou domingo, não me lembro, vocês pesquisem, se tiverem interesse, no Shopping Morumbi, ela vai estar colocando esses animaizinhos em doação. E ela dizia às pessoas, e eles brincaram, seu cachorro velho, cachorro grande, cachorro doente, ninguém quer. Ela disse, não, está tudo limpinho, bonitinho. E são animais que foram muito maltratados. E a pergunta que me ficou é, quem maltratou os bichinhos? Seriam as pessoas que usam crack? Ou foram outras pessoas? Ela disse, tinha um menino que era viciado e andava com o gato dentro da mochila. Ele estava protegendo o gato, provavelmente. Ele não queria que o gato fugisse, fosse atropelado. Talvez fosse isso, eu não sei. Nós não podemos dizer que uma pessoa sob efeito de droga se torna má e que vai judiar de bichinho, que vai maltratar animais. Os animais estavam maltratados e estavam na área da Cracolândia. E ela disse que alguns deles de raça, que talvez tivessem sido roubados ou foram largados na rua, nós não sabemos. E o que falar desses bichinhos humanos que estão maltratados e abandonados na Cracolândia? Nós vamos dá-los a doação aonde? Quem quer adotar um viciado? Quem quer adotar? Percebe? São bichinhos, seres humanos. Mas a conversa não era por aí que eu ia, mas isso também me trouxe uma reflexão. Outra reflexão foi que ela perguntou, ela é vegetariana, ela é vegana. Sabe o que é vegano? Não come nada de origem animal. Não come mel, não come manteiga, nada que seja leite, nada que é de origem animal. E ela então disse assim, não, eu acho que ser vegana é muito bom, que todos deviam ser. Vamos perguntar para a monja, que a monja deve ser, não é, monja? A monja sabe melhor do que eu. Aí ela pergunta, monja, a senhora é vegana, vegetariana? E eu disse, não. Vocês viram o problema no qual me meti. Ela é uma militante do veganismo. E eu fui dizer que não era vegana. Ela ficou tão desapontada. E ela começou a querer me convencer ao veganismo.
pela questão ambiental, pela questão da desmatação da Amazônia por causa do gado, e quantas pessoas comem gado para uma pessoa comer hambúrguer. Mas foi uma loucura, ela fez um discurso, né, muito veemente, e eu fui ficando envergonhada da minha opção de comer bichinho. Aí eu me lembrei que a cenoura é um ser vivo. E é um ser vivo que nós arrancamos sem nenhum pudor. Compramos na feira, chegamos em casa, cortamos em pedacinho e comemos, crua, cozida, assada. E que é uma forma de vida. As pessoas que são vegetarianas e veganas me odeiam. Porque acham que eu faço pouco deles. Eu não faço pouco. Eu acho que a gente pode ter opções, sim. Se eu pensar num boi, eu não vou comer o boi. Eu não vou comer meu cachorro, não vou comer meu gato. Talvez eu coma, se eu tiver com muita fome. Se a gente tiver fome de verdade, a gente come qualquer coisa. Tem uma senhora que trabalhou na minha casa uma época e que ela dizia: monja, a senhora não sabe o que a gente comia lá em casa, no Nordeste, quando não tinha nada para comer. A gente comia o que pegasse a mão. Onde a mão encostasse, comia. Rato, pombo, o que for, come. Tem fome, come. Assa, cozinha e come, pronto. Não tem essa seleção, né? Vá perguntar para essas criancinhas magérrimas do nosso Nordeste, ou que sejam da África, se elas vão escolher o que elas vão comer. Então, eu digo, é uma elite que faz escolhas de alimentação. A maioria da população da Terra não pode escolher o que comer. Come aquilo que chega até eles, que tem acesso. Mas nós podemos, nós somos elite. Nós escolhemos se como isto ou aquilo. E aí nós vamos ter os resultados da nossa alimentação no nosso desenvolvimento físico, motor, psíquico. Se cresce dente, não cresce dente. Se pensa com mais clareza ou não. Uma pessoa que dorme muito, como é que fica? Quando eu durmo mais tempo do que eu preciso dormir, parece que eu ponho um chapéu na minha cabeça e fica amortecida a minha mente. Eu não sei como é com vocês. Tem um limite que nós podemos dormir. Dormir demais faz mal. Você, para uma criança, dormir 12 horas seguidas, você está induzindo um ser humano a ficar amorfo. Tem um limite. A gente dorme de 8 a 10 horas. 12 horas não pode. É demais. Então, tem certas coisas que, quando você vê acontecer, incomoda muito. Queremos fazer escolhas, não é verdade? Por exemplo, tem uma moça que eu conheço que ela diz que não pode dar... Ela não é vegetariana, mas é quase. E que ela não pode dar carne à noite para um filho que tem 3 anos, porque é uma comida pesada. Para uma criança de 3 anos, carne à noite é pesado. Olha, se disser para uma mulher de 70, 80, eu posso entender que o corpo está desgastado. Mas um corpo jovem, se eu quero tornar esse ser vegetariano, legal, eu vou estudar vegetarianismo. Eu vou estudar o que substitui a carne. Como é que eu alimento um ser humano para que ele cresça saudável, brilhante, lúcido, forte, ágil? Eu tenho que estudar nutricionismo. Nutrólogos são especializados. Tem médicos, não é? Nutricionista é uma coisa, nutrólogo é outra. Nutrólogo é um médico especializado em nutrição. O que é adequado para um ser humano em diferentes fases da vida, para que cresça em plenitude. O que a gente percebe com pessoas que não são bem alimentadas na infância? O que vai acontecer na juventude e na fase adulta? Nós temos que pensar em longo termo. Não é no agora, é no depois. Veja só, eu tenho um aluno, um monge, ele sempre foi muito gordinho a vida toda. Sempre gostou de comer muito, ele sempre muito gorduchinho mesmo. Ele pesava, acho que, 120, 130 quilos, mas é um homem alto, tem 1,90 m. E ele agora tem uma doença que não sabemos como que ele adquiriu, quando a veia fica grossa, como é que chama? Uma veia no cérebro, assim, ela fica gorda, grossa. A mulher do Lula morreu disso. Como é? Aneurisma, viu? A mulher do Lula, todo mundo sabe. Aneurisma. Então, ele tem um aneurisma no cérebro. Nós vamos fazer um treinamento junto com a Unifesp, a Universidade de São Paulo, e o Hospital Einstein,
de passar vários grupos de pessoa por ressonância magnética antes e depois de 5 dias de um retiro de silêncio, um retiro zen. E entre esses grupos, esse meu monge foi. Quando fizeram a ressonância magnética, chamaram ele do lado, mandaram sentar numa cadeira, e cada hora entrava um médico diferente. Olha, aquele ali tem um aneurisma, olha o tamanho do aneurisma. Está vivo, está vivo, está vivo. Eles não acreditavam, está vivo, com o aneurisma daquele tamanho. Vivo, lúcido, andando, caminhando. Mas o que os médicos diziam? Ele vai crescer. E vão acontecer determinadas coisas na sua vida. E ele está em tal posição que não se pode fazer cirurgia. Então, você provavelmente vai perder a motricidade, vai perder a capacidade de respirar. E assim foi acontecendo com ele. Ele se casou há 5 anos atrás, 6 anos atrás, com uma moça muito bonita de Feira de Santana, na Bahia. E foi para lá todo feliz. Perguntavam para ele, o que você gosta de fazer? E ele dizia, nada. Não digam isso. Sempre, quando vier alguém perguntar o que você gosta de fazer, muitas coisas. Gosto de estar em atividade, de fazer, de correr, cantar e pular. Porque agora ele está fazendo nada. O aneurisma cresceu, ele perdeu a motricidade. Primeira coisa, não andava mais. Isso foi no ano passado, no final do ano passado. Agora, ele só não anda mais, como ele não respira, então teve que fazer traqueostomia. Tem que respirar por aqui, porque não respirava mais sozinho, não estava capacidade, não deglute mais. Então, ele tem uma sonda que, no momento, está pela boca e depois vai ser colocada no estômago. Ele emagreceu bastante, mas ainda está bem fortinho, porque ele tinha dentro dele uma grande energia acumulada. As pessoas acham que ser magro é muito legal. É bom, sim, não é ruim. Mas, se você for magro demais, no momento que você tem necessidade de coisas que estariam no seu corpo, não tem nada no seu corpo. Então, é um pouco perigoso isso, né? Ele tinha uma reserva muito grande, como você tem aí, de camisa azul, bonitinho. Você tem uma boa reserva de energia, que, se você ficar algum tempo sem comer, não vai morrer. Não é? É uma coisa interessante. Então, a gente tem que ter certas reservas, né? Agora, que reservas de energia mental eu tenho em mim para suportar os desertos que me aparecem de emoções, de sentimentos? Que energias eu guardo em mim? Que reservas eu tenho em mim de ternura, de compreensão, de amor, para poder atravessar momentos de grande dificuldade onde nada benéfico me chega? Imagine que você não tenha nada. Então, entra em desespero. Não tem de onde tirar uma fonte de contentamento com a vida. E é preciso que a gente comece a perceber que a vida é linda, com todas as suas dificuldades, seus problemas, seus atritos. A gente pode ter muitos conflitos, e viver em grupo é conflitante. Confrontar é outra coisa, é querer brigar e lutar. E hoje foi interessante que estou eu lá no Pânico, na Jovem Pan, e esta jovem bonita, uma menina linda, ela lembrou até um pouquinho a minha neta, que é bonitinha. E ela sentou do meu lado com o narizinho fininho, assim, e ela disse, mas a senhora come carne? E eu fiquei lembrando que o Dalai Lama, ele diz o seguinte, quem sabe um dia eu me torne vegetariano. É bonito, acho interessante, mas ainda não cheguei lá. Quem sabe um dia a população da Terra não coma mais bichinhos e a gente tenha vegetais suficientes, cereais suficientes, e que vão nos dar, que não vamos ficar com falta de B12, não vamos ficar caindo na rua com o joelho fraco, porque não tem B12, né? Mas a gente vai ficar saudável e bem, porque sabe balancear aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, não sou nem a favor nem contra ser vegano ou vegetariano, só que eu não sou. Neste momento, não sou. E me lembrei de uma história com a qual vou terminar nosso encontro. Está chegando a hora. Uma vez, no meu mosteiro, eu comecei a ler livros clássicos, e havia alguns livros que diziam que a gente só deve comer carne se estiver doente, que é um remédio, que era uma orientação que Buda dava na sua época.
Ninguém come carne vermelha na Índia, lembrando disso, né? Bom, enfim. Então, eu resolvi que eu não comia. E eu virei vegana no mosteiro que não era vegano. E vinha a comida, a gente sentava assim numa mesa, tudo em silêncio, e a comida vinha passando, as travessas, para você servir. E nos dias que tinham qualquer coisa que eu achava que não era própria, porque, afinal, eu era pura, e eu não comia aquelas impropriedades, eu ficava em jejum. E assim eu vi alguns meses, alguns dias por mês, que eu ficava em jejum. Às vezes passava presunto, às vezes passava ovo, às vezes passava um peixinho, e eu, hoje, vou fazer jejum, porque eu não como e nem posso estar perto dessas impurezas. E a minha superiora, de muita gentileza e muita educação, uma professora dessas raras de se encontrar, que não se esquentava, não ficava brava, ela só dizia assim, coma, Coença. E eu, lá, no meu silêncio da pureza e da sabedoria superior, não como. E essa conversa foi rolando dentro da nossa ordem. Monge é assim, né? A gente fala um do outro, né? Olha o que aquela está fazendo, ela está ficando esquisita, né? Ela não está. Talvez ela tenha que me perguntar um dia se eu não queria mudar de ordem, porque eu podia ir numa ordem que é do sul da Ásia, onde todos eles são veganos. Você vai ficar melhor lá. Aqui não é. Se você não está de acordo com o lugar em que você está vivendo, é melhor você mudar. Vai procurar um grupo onde você vai ficar à vontade. Realmente existem monges que são veganos. Mas, enfim, eu não fui para o grupo vegano, continuei lá. Nós tínhamos um mestre que vinha a cada 3 meses no nosso mosteiro para dirigir um retiro. E eu sempre ia falar com ele, porque ele falava inglês, e os outros não falavam. Então, poder trocar alguma palavrinha mais compreensível que o japonês era muito importante. E eu sempre tinha que pedir, não deixavam, ele está ocupado, não pode, aquelas coisas, né, que o pessoal impede de falar com os professores, achando que está perturbando. Mas, nesse dia, ele pegou e mandou me chamar. Eu falei, nossa, que legal, ele viu que eu sou legal mesmo, né? Ele percebeu que eu sou o máximo. Eu estou fazendo tudo direitinho. A abadesa não sabe nada, eu é que sei. Pois ele me chama e diz assim, você sabe por que existem as guerras? Eu falei, nossa, de onde veio isto, né? Eu falei, não, por que tem guerra? Não sei, porque tem conflito. Ele disse assim, porque as pessoas fazem cercas, muros, e dizem o que está aqui dentro é bom e o que está aqui fora não presta. Derruba esse muro, menina. Aí cheguei na mesa e comi tudo que tinha. Não é? Se você não concorda com aquilo que está sendo servido no lugar que você está, principalmente um mosteiro, então você vai procurar um mosteiro onde você tem afinidade, não é? Mas não criar barreiras entre você e o outro. Não começar a dizer, eu sou puro e o outro é impuro. Quem sabe um dia, como eu falei para a Mel, durante os retiros, nós não comemos carne. Mas não é que nós não comemos carne porque a carne seja má e está matando uma forma de vida que eu posso considerar superior ao alface ou à cenoura. Não é bem isso, não. É porque é digestão mais rápida. Eu não tenho muito intervalo após uma refeição para iniciar práticas meditativas. E a gente não deve meditar com a barriga cheia, com a barriga fazendo muita digestão. Toda a energia vital, oxigenação do corpo está no abdômen. Então, não é adequado meditar de barriga cheia. Então, se a gente come uma comida mais leve, de digestão mais rápida, você mais rapidamente pode ir meditar. Mas vai ter que comer muito mais vezes por dia. E é só isso que nós fazemos durante os retiros. Tivemos até questões no próprio Japão de um monge que falava, quando passou por um matadouro, que o matadouro cheirava mal. Ele foi chamado pelos superiores da ordem, porque você não teve sensibilidade a quem trabalha no matadouro, que são grandes especialistas em como usar a faca, como cortar, como tirar o couro. E essas pessoas que são discriminadas, e as crianças, filhos de quem trabalha em matadouros, no Japão, são discriminados, têm preconceito contra. Se nós somos religiosos, se só somos pessoas que acolhemos todos os seres no nosso coração, nós não podemos ter discriminações por quem trabalha nos matadouros. E nem achar que o cheiro é ruim, porque esta é a carne que depois as pessoas vão comprar nas lojas.
Então, é muito interessante esta expansão de consciência que eu tive a bênção de poder conviver no Japão com comunidades onde alguns são veganos, vegetarianos ou não, e que não tem a nossa ordem, não impõe que você escolha ser desta ou daquela maneira. São escolhas pessoais nossas. E não precisamos impor o que nós achamos no outro, porque senão nós vamos começar do conflito, entrar no confronto. E eu comecei a perceber que eu comecei a falar mais rápido, e eu falei, nossa, eu estou entrando num nível de energia que não é a minha. E aí o que eu faço? Respira conscientemente e volta para o eixo. Porque realmente eu acho maravilhoso que a gente conviva com a diversidade de possibilidades, de alimentos, partidos políticos, pensamentos diferentes, desde que nenhum deles seja de atropelar pessoas, de matar pessoas, porque pensam e vivem de maneira diferente dos meus princípios e valores. Com isso, eu termino o nosso encontro e eu espero que vocês comecem a apreciar coisas pequenas e maravilhosas da vida. E que na próximo mês, quando nos encontrarmos, se vocês voltarem e se eu novamente perguntar o que houve de bem hoje, vocês todos possam levantar a mão e todos tenham uma coisa muito boa para nos contar. Pelo menos podemos respirar conscientemente juntos. Que possamos mandar toda essa energia positiva da nossa presença, da nossa curiosidade, da nossa vida, para que todos os seres possam despertar e ser felizes. Muito obrigada. Que os méritos se esperem a todos os seres. Muito obrigada.